quando eu estava pensando que o peso da responsabilidade não é só maior do que o meu amor pelo Brasil, ele utilizou a palavra amor por uma coincidência do destino. Mas eu acho que é isso. O peso da responsabilidade que todos nós temos, eu como ministra do Planejamento, Liani, minha secretária nacional do Planejamento, nosso deputado Arnaldo Jardim, da nossa frente parlamentar do Brasil Competitivo, né, nossa responsabilidade da academia, da sociedade civil, do empresariado, só não é maior do que o amor incondicional que nós temos pelo Brasil. O lema do presidente Lula não podia ser mais apropriado para esse momento. Unir os brasileiros e reconstruir o Brasil. Acho que essas são as palavras-chave. É lamentável que a gente tenha que ainda utilizar esses termos. É lamentável que a gente tenha que ainda olhar para trás, para reconstruir, né, para muitas coisas que foram destruídas nos últimos anos, num verdadeiro retrocesso civilizatório. Mas, e lamentável que nós tenhamos que dizer isso numa plateia tão seletiva quanto essa. Eu gostaria, em nome de Gerdau, que é o presidente aqui do Conselho, cumprimentar a todos os demais. Deputado Arnaldo, já mencionei, um prazer muito grande, Furlan, estar aqui. Não vi Furlan. Furlan, nem te cumprimentei, querido, desculpa. É muito baixinho, e eu sou míope, então a gente une peço desculpa ao nosso querido ex-ministro, ministro do Turismo, ex-ministro Luiz Barreto, o diretor da Fundação, Luiz Brito, e também comentar o presidente fundador do movimento, que é Elcio de Luca. Então, em nome de todos, eu gostaria aqui de muito rapidamente dizer que recebi aqui a Agenda Brasil 2023 e já de cara vi que tem total sinergia com o que nós estamos fazendo. Quero muito rapidamente, as palavras serão muito breves aqui, dizer que ontem eu estava em Araraquara e me senti também em casa, então, assim, falo com muita tranquilidade que eu estava na Unesp, falando para jovens de 19, 20 anos. Tinha mais ou menos 400 alunos e interessante como os nossos jovens estão com sede, com vontade de aprender. Falei por muito tempo, não ouvi, dava para ouvir a moscazinha assim circulando diante do silêncio, da atenção dos alunos. Acho que essa juventude que está aí só precisa realmente ser bem orientada, bem protegida, né, para que possa no futuro estar ela mesma nos nossos espaços de poder. E foi muito interessante, porque na fala o que mais me chamou a atenção, e que eu procurei fazer uma fala entre o emotivo e, obviamente, o técnico estava ali para dar uma aula magna, mas o que mais chamava a atenção dos alunos, o brilho no olhar dos nossos jovens, é quando nós falamos desse Brasil que nós queremos, que é um Brasil que tem a capacidade de matar a fome do seu povo, que tem a capacidade de erradicar a miséria. Quando eu digo erradicar, é erradicar a miséria e diminuir a pobreza. Nós podemos chegar lá. Temos a capacidade de fazer com que todas as crianças durmam bem alimentadas, que nós tenhamos uma educação pública de qualidade, sem fila no SUS, garantindo segurança pública. Basta fazermos o dever de casa. E agora aqui, num público tão seleto, eu quero rapidamente dizer que esses 100 dias não foram fáceis. Nós, no nosso ministério, eu costumo dizer que eu levei 2 em 1. Né? Nós temos 2 corredores lá. Nós temos o corredor do querer e nós temos o corredor do poder. O corredor do querer, que é o corredor do sonho, né, do Brasil que nós queremos, é o corredor do planejamento. É o corredor da Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. E o corredor do poder é o corredor do orçamento. O cobertor é curto, o Brasil gasta muito e gasta mal, e nós tivemos nesses 100 dias que trocar os pneus do carro em movimento. Eu digo os pneus porque foram 3, só tinha um ali funcionando, porque nós tivemos que nesses 100 dias projetar o futuro. Isso está sendo feito desde o primeiro dia, com Liani na sua secretaria, já preparando esse momento especial que teremos de um PPA, que agora o PPA se torna público a partir da semana que vem, com a presença do presidente Lula, e vamos estar percorrendo o Brasil no mês de maio e junho, vamos entrar em todas as capitais, repito, todas as capitais, as 27,
falando com os conselhos, com a sociedade civil, vai ser o PPA mais participativo da história e ele ainda vai ter a plataforma digital, que é uma novidade, para que todos possam não só acompanhar o que está acontecendo no modo online, real, virtual, mas isso é em tempo real, mas também participar na plataforma com as suas sugestões. Então, nós tivemos que, primeiro, projetar o futuro, estamos projetando o futuro, consertar alguns equívocos do passado. Estamos falando aí de anular decretos, revogar decretos na área armamentista, na área ambiental, na área de direitos humanos, na área relacionada ao direito das minorias e, obviamente, sem descuidar do presente, que é o orçamento ali do dia a dia. E eu tenho falado muito para a minha equipe isso. Olha, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que o presente, o imediatismo não consuma o nosso tempo. E peço todos os dias para eles, me livrem a agenda, me deixem a agenda mais livre para que eu possa falar para o Brasil, do Brasil que nós queremos. Porque esta talvez seja a minha grande missão. Fazer mudar a cultura da gestão pública. Nós estamos muito atrasados em relação à iniciativa privada. Nenhuma empresa consegue ter sucesso sem planejamento estratégico. Não anda, não vai para lugar nenhum, muito menos no Brasil, onde com insegurança jurídica, falta de previsibilidade, se não colocar na ponta do lápis, não planejar, não saber o que vai gastar e como gastar, não tem como competir, dentro do Brasil e fora dele. Mas o Brasil não tem, na gestão pública, seja municipal, estadual ou federal, a cultura do planejamento estratégico. E aí entra com uma coisa que nós não vamos aceitar. Nós elaboramos um PPA, por exemplo, um plano plurianual, com todas as etapas, envolvimento da sociedade, entregamos para o Congresso Nacional aprova e nos devolve. E aí o próprio Poder Executivo, os ministérios, a esplanada, coloca o PPA na gaveta. Este é o maior desafio que nós temos. E eu vim aqui, não foi para falar, foi para pedir. Eu vim aqui para pedir para os senhores e para as senhoras que não só nos auxiliem, acompanhem o PPA, nos ajudem na aprovação, o Congresso sempre foi generoso e sempre aprovou, mas que depois nos cobrem. É preciso que os senhores nos ajudem a cobrar dos ministros, dos ministérios, do presidente Lula, que nós possamos colocar em prática. Qual é a diferença do PPA deste ano, do planejamento desse ano em relação aos outros? Primeiro, fomos recriados. Ficamos 4 anos sem o Ministério do Planejamento. Segundo, com o PPA participativo, começa-se uma segunda etapa, ainda este ano, que tem a ver com a Agenda Brasil 2034. Nós estamos falando em começar, a partir do segundo semestre, enquanto o PPA, o deputado Arnaldo está lá na Câmara, nós vamos começar a falar do planejamento a longo prazo. PPA é a médio prazo. Nós estamos falando, no nosso caso, de uma Agenda 2040. Em vez de ser 3 legislaturas, Gerdau, nós estamos falando em 4. Mas o mais importante é que quando eu abro aqui e vejo as macrometas, elas são idênticas. Quando eu vejo os eixos, a única coisa que no nosso radar se apresentou, porque tudo é fruto de pesquisas, ouvindo a sociedade e tudo muito bem elaborado, apareceu muito fortemente, ainda que neste primeiro momento, a palavra democracia. Então, no nosso eixo, que é um pouquinho diferente dessa mandala, tem o termo democracia. O curso da democracia é a nossa eterna vigilância, já disseram. Então, é isso. A democracia também sob uma nova roupagem, sob uma nova visão, né? A democracia lato sensu. Então, dentro desse processo, aqui a visão é muito parecida. Na questão dos eixos, é isso, planejar, elaborar e executar. Esta é a nossa difícil missão. Nós não conseguiremos sozinhos, nós precisamos de cada um dos senhores e das senhoras. No nosso PPA, no nosso ministério, eu já indo para o final da minha fala, eu quero poder ter a oportunidade de ouvir um pouco, não vou conseguir ficar todo o tempo do debate, mas o que eu puder ficar, vou ficar. Eu tenho uma agenda às 10h30, mas o que eu posso dizer é que eu me sinto como mais ou menos uma controladora de torre, uma torre de controle de um grande aeroporto, né? Essa é a nossa grande missão. Cada ministério é uma aeronave, cada uma com as suas particularidades, tem seus pilotos, todos eles eficientes e competentes, mas eles estão dentro daquela aeronave. Então, eles estão vendo o que está acontecendo naquele momento
com seus passageiros. Se está faltando combustível, se não está faltando combustível, estou falando aí do recurso, né? Como é que está o tempo ali em cima na sua visão. Ele sabe que onde ele tem que pousar, onde ele tem que chegar. A torre de controle é aquela que diz o seguinte: cuidado, né? Vamos evitar a colisão, evitar desperdício. Tem uma pista aqui vazia, enquanto os dois estão indo para o mesmo lado, tem uma área descoberta, uma área social, que seja qual for. Então, este que é o grande trabalho, ser essa torre de controle, tendo a difícil missão de também esclarecer para os demais colegas e ministros de que nós somos uma atividade meio, nós somos um ministério meio e não finalístico. Portanto, nós não estamos numa hierarquia superior, ao contrário, nós estamos lá para servir os ministérios. E quando nós estamos falando, é apenas a nível de sugestão. Nós criamos uma secretaria que é inédita, que é a Secretaria Especial de Avaliação de Políticas Públicas, de monitoramento e avaliação de políticas públicas, para chegar naquilo que nós queremos, que é o Speed Review, na qualidade de gastos, rever as políticas públicas que estão sendo eficientes. Este é um grande desafio, né? Chegar para o Ministério e dizer: esse projeto é prioritário, mas está sendo ineficiente. Nós não estamos conseguindo gastar bem o dinheiro para conseguir alcançar o objetivo. Ou esta política pública, ela não é prioritária e ela está sendo ineficiente. Então, este é um trabalho que se começa agora. Nós estamos plantando uma semente para colher no futuro, mas o importante é que nós temos energia, nós somos otimistas, nós acreditamos que a gente planta uma semente, lá na frente nós teremos uma colheita coletiva. Alguém vai colher. E isso é que importa. Esses 4 anos serão 4 anos que eu não me cansarei de dizer que sei exatamente onde nós queremos chegar. E nós queremos chegar nesse Brasil que está aqui. Um Brasil que seja afetivo, que seja generoso, que seja inclusivo para todos. Sabemos o compromisso do presidente, não tem uma visão parecida com o governo na área econômica. Talvez ele tenha me colocado lá exatamente com esse propósito, para fazer o contraponto com a equipe econômica, e tenho me dado muito bem com o ministro Haddad. O ministro Haddad tem sido generoso com o Ministério do Planejamento e Orçamento, tem nos ouvido, nós temos auxiliado o ministro no arcabouço fiscal e também agora junto com o Congresso Nacional, fui muito bem recebida no grupo de trabalho da reforma tributária, para também avançarmos na tributária. A minha palavra final é essa: a harmonia na equipe econômica, embora pensamos diferente. Eu sou mais liberal, eles um pouco mais heterodoxos, mas o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos divide. Nós temos compromisso social. Sabemos que não fazemos social sem responsabilidade fiscal. E uma coisa não exclui a outra. Gastar bem o pouco que tem. Ter responsabilidade com os gastos públicos. Sinalizar para o mercado, para os nossos credores, que nós honramos compromissos. Que nós temos compromisso com a estabilização da dívida. Que nós sabemos o que significa uma dívida muito próxima ao nosso PIB. Nós sabemos, por outro lado, que nós não podemos gastar mais do que arrecadamos, que nós não podemos conviver com 2, 3 anos de déficit primário. E por isso é que no arcabouço, o próprio Ministério da Fazenda colocou, nós temos ali muito claramente que o arcabouço que nós vamos apresentar ao Brasil, ele é crível, porque ele é simples, ele é fácil de entender, ele é transparente, ele é crível porque ele é flexível. Nós estabelecemos metas, bandas, um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais pessimista, se houver um pouquinho do crescimento do Brasil for um pouco maior ou um pouco menor, mas nós estabelecemos ali 2 conceitos básicos na área do orçamento. Só gastar até 70% do aumento, do incremento da receita já realizada, para não inflarmos a receita e aí mascararmos, ou seja, transparência absoluta com o que estamos fazendo, para garantirmos essa previsibilidade, essa segurança jurídica que o setor produtivo, né, precisa ter, da mesma forma que nós temos como objetivo garantir a estabilização dessa dívida. Estou falando, óbvio, pelo meu lado, pelo lado do orçamento, não estou falando pelo lado da receita. Dentro desse processo, pelo lado do objetivo do presidente Lula, o pobre no orçamento, mas também a primeira infância, nossos jovens, nossos aposentados, garantir o social, nós colocamos como piso os gastos que já estamos realizando no social. Ninguém vai cortar recurso do Bolsa Família, ninguém vai cortar repasse de merenda escolar, vamos ter recursos para construir casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Estou falando de tudo isso
que no passado acabou não acontecendo da forma devida, mas com qualidade, revendo o cadastro único do Bolsa Família, tirando e limpando unipessoais que recebiam sem direito os R$600, e nós temos mais ou menos algo em torno de 7 milhões dentro dessa projeção. Conseguiremos aí logo num primeiro momento 3 milhões limpar esse cadastro, desculpa, 7 não, acho que 3 milhões é o que nós vamos conseguir limpar. Mas tudo isso para dizer que nós vamos estar, mesmo com o arcabouço, conseguindo cobrir esse espaço dessa agenda social tão necessária para esse Brasil tão diverso e tão desigual, sem comprometimento das contas públicas, com responsabilidade. O incremento da receita para cobrir essas despesas não virão de aumentos de impostos, virão de algumas reonerações que foram feitas no último ano, no período eleitoral, algumas delas nós já vimos em relação ao combustível, e veremos, eu não vou anunciar isso, o ministro Haddad é que vai anunciar, e para abrir esse espaço fiscal de algo em torno de 110, 120 bilhões de reais, para que nós possamos cumprir essa agenda social que nada mais é do que a Agenda Brasil. Gerdau, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Se tiverem alguma pergunta, enfim, estou pronta também para responder, mas não poderia finalizar dizendo da minha emoção realmente estar na FGV. Eu sou, o ambiente universitário, ele fez parte da minha vida por 20 anos. Primeiro como acadêmica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois numa pós que fiz muito rápida de 1 ano, e fazendo mestrado aqui na PUC em São Paulo, por 4 anos, entre os 2 anos de curso e mais o tempo de elaborar a minha dissertação. Tive um momento muito rápido na FGV do Rio de Janeiro, comecei a fazer um curso, mas não consegui nesse bate-volta de poder ir uma vez mesmo por mês para o Rio, tive que paralisar o curso, mas 20 anos de vida acadêmica a gente não esquece, né? Entendo, portanto, com isso, e a mensagem que eu quero dizer, que eu não fiz nenhum pedido para o presidente Lula quando, assim que saiu o resultado do primeiro turno, eu declarei o meu apoio à candidatura dele, à candidatura dele no segundo turno. Participando do almoço com ele, 2 dias depois, quando eu fui fazer o anúncio oficial, eu estava com o meu manifesto escrito. E é muito interessante essa história, eu estava com o meu manifesto escrito, falei, presidente, eu só vim aqui para dizer que agora à tarde, era meio-dia isso, às 16 horas eu vou estar dando uma coletiva para a imprensa, anunciando o meu apoio ao senhor. Eu não quero absolutamente nada, mas eu preciso de um conforto. Eu tenho 5 pedidos do meu programa de campanha que eu gostaria que fossem incorporados. Entre outras coisas, elenquei todos, mas o primeiro era que a educação básica fosse considerada prioridade nacional pela primeira vez na história. E aí falei para ele, não vai nenhuma crítica ao seu governo. Todos os governos que passaram entendiam, de uma forma, a meu ver, equivocada, que ensino básico é de responsabilidade de estados e municípios. Interpretando, a meu ver, de uma forma muito literal a Constituição, não entendendo numa interpretação mais sistemática da Constituição, portanto mais abrangente, que educação básica, a educação, seja ela qual for, é responsabilidade de todos os entes da federação e da sociedade. Então não adianta só o Congresso Nacional, nós colocarmos dinheiro no Fundeb, não adianta só a União passar o dinheiro para estados e municípios, se não tiver uma ampla coordenação de quem tem uma visão macro do Brasil real, do Brasil profundo, do Brasil do interior, que é muito diferente do Brasil de São Paulo, capital, nós não vamos conseguir resolver o problema do Brasil. Não é o problema das nossas crianças, é o problema do Brasil. Então, quando eu pedi para ele apenas que colocasse educação básica como prioridade nacional, o governo do PT avançou muito no ensino universitário. Todos os governos que passaram, Fernando Henrique, não é crítica, é que realmente era mais fácil entregar a criança, né, para ser criada pelos estados e municípios. Eu fui prefeito, mas esse foi um equívoco. Nós perdemos aí 3 décadas, foram 30 anos e não falta dinheiro para a educação. O recurso só não está chegando onde precisa chegar e da forma correta. Tudo isso para dizer o seguinte, né, que educação é a base de tudo. Fico muito feliz que ela se encontra na nossa agenda e é a palavra de ordem para a Liani. Falar de educação o máximo possível nesses tempos de fome, de miséria, onde o imediatismo muitas vezes o consome. Educação, é possível mudar o Brasil em 8 anos. Eu aprendi isso com Priscila,
no Todos para a Educação. Então, a gente não pode mais falar, precisa de 20 anos para se mudar a educação, até porque muita coisa já foi feita. 8 anos é o período da criança no ensino fundamental e no ensino médio. E que vocês possam nos ajudar com o nosso Poupança Jovem. Ainda quero ver esse governo, vou estar ao lado do Camilo para isso, vendo esse governo garantir que os nossos jovens fiquem na escola. Só tem um jeito dessa gurizada, bom sentido, permanecer na escola na faixa de idade mais problemática, que não é mais, na nossa época, era dos 16 aos 18, aos 20 anos. Hoje, cada vez mais jovens, os nossos jovens de 13, 14, 15 anos. Essa é a faixa que a gente vê mais problemática e é o momento que os nossos jovens saem do 8º, 9º ano e não querem ir para o ensino médio. Pagar, dar um valor em que ele leve para casa todo mês pequenininho, outro é depositado, para que ele só possa levantar no 3º ano do ensino médio. Isso vai estimular o jovem a estudar. E com isso nós teremos nessa faixa um jovem que ou vai para a universidade ou vai para um curso de qualificação para entrar no mercado de trabalho mais qualificado. Desculpa, eu falei que ia terminar, mas quando eu falo de educação eu me empolgo, mas eu acredito que nada disso funcionaria ou funcionará se a gente não atacar o problema pela raiz, que é resolver o problema da qualidade da educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Muitíssimo obrigada.